agora no Bistofé em Família nós vamos falar de algo que eu prezo muito na minha família e você, a partir de hoje, vai passar a observar dentro da tua casa também. Hoje o Dr. Sérgio Gualberto Nogueira, que é cirurgião dentista, especialista em periodontia e prevenção, especialista em implante dental e cirurgia oral, também tem extensão universitária em biologia tecidual aplicada, especialista em prótese e reabilitação, vai nos explicar qual é a maneira correta de escovar os dentes. Sabia que existe sim uma vida livre de cáries? Cárie é uma das principais doenças que podem causar até infecções sérias no teu coração. E hoje ele está aqui para explicar como você vai escovar bem os seus dentes e se livrar das doenças, tanto na sua boca como no seu corpo. Tudo bem, doutor Sérgio? Oi, Fê, tudo bem? Bem-vindo aqui Obrigado no Bistofé em pelo Família. convite. Prazer te receber. O doutor Sérgio cuida da saúde bucal da minha família já há muitos anos e sempre com essa consciência, né, doutor Sérgio, de explicar a maneira correta de escovar os dentes. Exatamente. A maioria das pessoas sabem escovar os dentes, doutor Sérgio? Não, por causa dessa frase. Escovar os dentes. Tá. E o foco tem que ser mudado para escovar as gengivas com os dentes. Porque o dente é uma superfície lisa autolimpante, coberta pelo tecido mais duro do corpo humano, que é o esmalte. Tá. 99% mineral. E a doença cárie, hoje, ela é muito erradicada, até em níveis populacionais diferentes, por causa da aplicação do flúor na água, por causa dos cuidados, da atenção. E o grande problema é depois começa já de pequenininho, mas depois dos 12, 14, 15 anos, o mesmo patógeno consegue produzir um ácido e furar a estrutura do dente, que é o esmalte, ele entra na linha da gengiva que é levemente solta. E começa a produzir uma agressão dentro do tecido gengival e existe um sangramento que fica escondido porque a pessoa escova o dente e não escova a gengiva. E aí esse sangramento inicial ele vai se aprofundando e vai destruindo o ligamento e o osso e formando uma doença chamada periodontite, caracterizada pela bolsa periodontal. Posso mostrar, Fê? Por favor. Então, para você entender visualmente tudo isso que o Dr. Sérgio Nogueira está explicando hoje aqui para a gente, ele vai mostrar aqui, nessa ilustração, aonde que fica a bactéria, o famoso mau hálito. Mau hálito. Então, a gente tem o esmalte super resistente que a célula se exterioriza, o nervo do dente e um tecido de tubos, formando tanto a raiz quanto a parte embaixo do esmalte. A gengiva é levemente solta. Todo exame, quando você vai no dentista, devia, com uma sonda periodontal, medir a sua gengiva. Esse espaço chamado de sulco gengival, que é a mesma bactéria que pode furar o dente e causar cárie, entra aqui dentro e produz a inflamação gengival. E a gengiva fica inflamada, sangrando. Então, gengiva vermelha é sinal de inflamação, doutor Sérgio? Depende, tem colorações de pessoas para pessoas que pode ser mais vermelha. O sangramento é um sinal. O sangramento é um sinal. Só que a gengiva que está num estado marginal inflamatório, por causa da falta de oxigênio e aumento da temperatura, ela fica mais quente, abre espaço para umas bactérias duras que vão se juntando umas sobre as outras, formando tártaro. E a gengiva vai ficando com uma barriga de canguru chamado bolsa. E conforme isso aumenta, a pessoa tem a perda do ligamento do osso e da gengiva inserida. O periodonto, que é gengiva, osso e ligamento, de perímetro, de periferia, é o que envolve o dente. E essa doença, antigamente tratada como uma amputação desse tecido doente, ela não era curada. Ela, na verdade, até hoje não tem cura, ela tem controle. O que a gente faz hoje em dia? Essa infecção que produz enzimas como cadaverina e putreverina, que dão o hálito mais pútreo de todos, hoje você trata como educação ao paciente escovar com foco na gengiva. Assim que o paciente percebe que a escovação dele fez uma diferença, uma melhora, você entra com raspagens internas, permitindo que a remoção dessa substância amorfa que estava destruindo o ligamento e o osso
induz ao organismo a uma formação do epitélio juncional longo que aproxima a gengiva. Então, hoje em dia, em vez das cirurgias de mutilação do tecido, você investe numa educação do paciente, um controle por esse paciente da escovação na linha da gengiva e um tratamento dentro da onde está a doença. Você pode usar placas de clorexidina, você pode fazer regenerações de tecido, mas a pura escovação do paciente na região e o trabalho interno de limpeza, que não é o jatinho, já faz uma mudança significativa. E os pacientes que normalmente tinham isso, a partir do momento que eles aprendem a cuidar, eles não têm mais a doença. Olha o grande só. diferencial disso é isso, a pessoa para de ter a doença periodontal pelo cuidado que ela aprende a ter. Aprende a ter. E é esse cuidado que às vezes você está numa doença crônica, às vezes infecções consecutivas, às vezes até uma rinite ortodôntica. Tem uma rinite, o que que é? Pode ser dos seus dentes. É um foco. É um foco, né, doutor Sérgio? Agora, para tudo, presta atenção que doutor Sérgio Nogueira vai te ensinar a maneira correta. Agora, então, já aprendi aqui no Psifafé em Família de escovar a sua gengiva. Junto com os dentes. E garantir a saúde dos seus dentes. Vamos lá então, doutor Sérgio. Para isso, eu trouxe 2 tipos de escova. Tá. Eu trouxe uma sueca e trouxe uma nacional. Tá. A nacional custa metade do preço da sueca, é muito boa. Estou fazendo propaganda aqui para Bitufo porque merece. Tá. Mas tem que ser a Bitufo Class Soft. E a importada é a TEP. Que é uma sueca maravilhosa. também extra soft. Qual que é a dica da escovação? Vamos lá, eu vou pegar a branca e vou mostrar. Vou abrir Primeira ela. coisa, de quanto em quanto tempo a gente precisa trocar a escova de dente? A atenção é quando a escova abre muito. Tá. E quando ela começa a machucar. Porque mesmo uma escova dessa Premium Ultra Macia, com o tempo, ela vai deformar a cerda e vai contaminar. Tá. O importante é sempre pouca pasta de dente e ter a linha da gengiva com o dente como um caminho a ser escovado. Presta atenção agora, que agora o doutor Sérgio vai te ensinar a maneira correta de escovar os teus dentes e garantir uma saúde bucal. É incrível a melhora. Então vamos lá, uma escova tem que ser ultra macia. A gente vai encostar ela na linha da gengiva e vai literalmente amassar a escova. E não vai doer nada porque ela é ultra macia. E sem sair do lugar eu vou ficar fazendo esse movimento. Só que só pode com escova extra soft, ultra macia. Então eu encosto na gengiva, a gengiva é igual um caminho, eu faço isso. É cada grupo de 1 a 2 dentes. Cada grupo de 1 a 2 dentes. Dou a volta atrás e venho por dentro. Tanto a parte de dentro quanto a parte superior, de baixo e de cima, ela tem que ser escovada com a escova de pé. A gengiva vai ser sempre um caminho a ser seguido. O movimento é bem curto. É um movimento de massagem, sem que a escova saia do lugar, amassando a cerda. Não é para fazer isso, não é para fazer isso, não é para fazer bolinha. Quando eu fiz isso, eu já escovia. ouvi dizer, faz bolinha no dente. A bolinha é uma técnica de fones que ela foi muito usada em 1939 e evoluiu para uma prevenção da doença cárie. Tá. Aí teve um pesquisador chamado Basso, um médico, que ele determinou, ele tinha todos os dentes condenados pela essa doença periodontal, ele desenvolveu essa técnica do foco na gengiva. Só que ele fez BAS 2, que depois desse foco na gengiva descia. O que as pessoas fazem? Elas fazem isso. Não. Encosta, é a verdadeira BAS. Para, amassa e sem sair do lugar fica. Só que essa escovação só pode se for uma escova extra soft. Se for a outra, vai ferir a gengiva. Vai ferir a gengiva, não vai ter capacidade, vai machucar. Ainda mais quando o tecido já é doente. E o sangramento, ele começa a diminuir em pouco tempo. Mas o importante, sempre que a gente for falar em termos de doença periodontal, a gente está falando do osso. Sim. Então o raio-x panorâmico é muito importante. Não existe um tratamento numa faculdade que o paciente vai ser analisado, vai ser tratado, sem pedir uma radiografia panorâmica. Aqui o paciente procura o dentista e não tem uma imagem para saber do que está acontecendo. Segunda coisa, todo o exame ele tem que ser feito com uma sonda periodontal para o paciente saber, com o espelho na mão, se a gengiva está aderida ou está flácida, está solta. Se a gengiva estiver solta, já está vivendo o processo de infecção. A primeira terapia sempre vai ser o paciente começar a escovar. O melhor adjunto para a terapia de cumplicidade do paciente são as escovas interdentais. Interdentais.
Eu faço um elogio à Fê. Não, mas é verdade. Depois que eu aprendi como escovar corretamente, o Dr. Sérgio Nogueira sempre me instruindo a minha família como escovar corretamente os dentes, o que aconteceu? Eu nunca mais tive cárie. Nem sangramento. Nem nada. Nada. E essa escova, tipo a Fernanda, combina muito com essa escova. É uma pessoa chique, bem educada, elitizada, com muito conhecimento. Essa escova é uma escova interdental que você passa entre os dentes. Nos primeiros dias sangra pra caramba, depois para de sangrar. É uma evolução gigante. A escova interdental é o maior aliado para a saúde, até mais do que o fio dental. E o problema do fio dental, ele tem que ser usado com muito cuidado. O fio dental nunca deve descer e entrar e cortar a gengiva. O fio dental tem que ser usado sempre devagarzinho. Então, qual que é a mensagem? A gengiva é solta. A gente tem que ter consciência que a linha da gengiva é solta. Que a escovação, ela não tem que ser só dental, ela tem que ser gengiva e dente junto. Sim. E seguir a gengiva como um trilho, parando e massageando em cada lugar por fora e por dentro com a escova de pé, faz uma mudança significativa no cuidado de saúde bucal da pessoa. Isso é importantíssimo você aplicar dentro de casa, porque você já vai reduzir as tuas chances de doença bucal em 99% fazendo uma boa escovação. Agora nós vamos ver alguns sorrisos dos famosos. As gengivas. E o doutor Sérgio Nogueira vai explicar pra gente se realmente o investimento nas facetas traz benefício ou não para a tua saúde, não estético. Vamos lá ver o primeiro caso que a produção separou do Belo, doutor Sérgio Nogueira. Vamos lá. Você vê que o Belo, quando a gente estava pensando aqui escolher alguém para mostrar famoso, ficou difícil pensar alguém que não tivesse esse tratamento que são as facetas estéticas, né? Sim. Quando a pessoa tem um poder aquisitivo que permite, ela faz as facetas de porcelana. Tá. Quando ela não tem o poder aquisitivo, ela faz de resina. Mas o que tem que entender é que quando fala assim que não vai ter desgaste nenhum no dente, mesmo que for colar uma resina, vai ter que fazer um ataque ácido, vai ter que passar um adesivo e vai colar a resina. Depois, para tirar essa resina sem prejudicar o dente, é uma coisa muito difícil. A do Belo, antes, você vê que realmente a estética dele era muito feia, né? A gengiva dele era inflamada, os dentes eram conoides amarelos, e aí ficou com esse sorriso todo branco. E é uma questão de opção. E quais os riscos de você fazer essa faceta para a saúde? Quer dizer, esteticamente pode resolver. Melhorou. Só que assim, mas como está a saúde desse dente? Então, o que eu falei, a busca pela saúde verdadeira é não sangramento e o paciente sabendo cuidar da linha da gengiva, passando escovinha. A faceta, lembra que eu contei que a gengiva é levemente solta? A faceta tem que ter um término na linha da gengiva. Se ele fizer um término muito fininho, esse término pode quebrar. Se ele fizer um término grosso, esse término vai agredir a gengiva. Então, muitas pessoas têm faceta, chegam no consultório e o tecido está todo inflamado, doente, porque em vez de ser um tártaro, é a faceta lá dentro machucando. Tá? E você mexeu num dente, é uma espiral. Você não vai parar de mexer. A faceta não vai durar para sempre. Na Europa, nos Estados Unidos, se pensa assim, o que o brasileiro tem que ele está fazendo isso? Às vezes a pessoa busca, eu vou fazer faceta porque eu vou conquistar aquela menina. Eu vou conquistar aquele rapaz, mas a faceta não vai conquistar. Aí vai voltar no seu consultório, doutor, eu não gostei, não ficou bom. Não é que não ficou bom, o anseio da faceta pode não trazer para a pessoa a satisfação que ela está buscando. E a odontologia hoje, diga-se, estética, está muito perigosa. Porque tem dentista fazendo curso, igual a gente está vendo, os relatos estão saindo, para tirar a gordura do submentoniano aqui debaixo de pescoço. Não existe, num hospital sério, mexer no pescoço se não for um médico cabeça e pescoço. Como é que um dentista, eu sou super cirurgião, modéstia à parte, como é que um dentista vai enfiar uma agulha com todo cuidado embaixo? Então, as injeções, vamos dar injeção para segurar a ruga, vamos fazer fios aqui para segurar o rosto. Eu estou achando invasivo demais isso. Então, a minha opinião sobre odontologia estética é que tem que ter um pouco de parcimônia. E a pessoa entender que muitas vezes, se ela não for com uma pessoa realmente habilitada, treinada, com especialização, e especialização é uma coisa que é muito difícil, porque hoje todo mundo é especialista.
o cara é especialista em tráfego no Instagram para você, o cara é especialista em gerir sua clínica, mas eles não estudaram especialização. Eu tenho 3 especializações e todas elas demoraram 3 anos para serem concluídas. Você faz um levantamento teórico, você faz um levantamento físico, você tem embasamento prático, você faz literatura. Quando você se forma, você é realmente um especialista naquele assunto. Uma bagagem tanto intelectual quanto uma bagagem prática de trabalho. E é o que nós vimos aí até a morte com a aplicação do fenol de uma pessoa absurdo. que estava fazendo Fenol curso é um veneno. online. Fenol é um veneno. Então, muito cuidado com esses procedimentos que não está sendo feito por especialistas. Outro exemplo de faceta que eu particularmente, não a pessoa, porque já tive com ela, tenho carinho, mas o ganho estético, eu acho que houve um overcorrection. Quando você quer chegar muito perto da perfeição. Exagerado. E ninguém precisa de tudo isso. Vamos ver aí a imagem dos dentes hoje da Gretchen. Pois é. Nenhum ser humano... É um branco humano, que o ser humano não existe. Né? Com todo o respeito. Nem aquela campanha antiga, né? Da Colinos. Eu conheço um modelo, ele tem os dentes bonitos até hoje. Ele fazia Meu esposo fazia. Eu sei, é dele que eu fazia. Mas você vê, a Fê tem um sorriso lindo. Olha, eu já proporcional. Qual que é o clareamento que você fez nos meus dentes? Ela tem 2 clareamentos que a gente usa no consultório. Chama Ultradente, que é o Boost, que é o de consultório. Que clareamento a laser também é uma outra história. Tá. Existe um aparelho a laser que foi justificado por um trabalho na USP, que é a mesma pessoa que produz o aparelho, que justifica, fala que está fazendo clareamento a laser. Clareamento de consultório é uma coisa, clareamento caseiro é outra. A Fê já fez os 2. A gente usa essa marca da Ultradente, que tem o opalescence para casa e tem o Boost para usar no consultório. É um peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio. Tem que ser muito bem cuidado, o paciente pode ter um pouco de sensibilidade, mas são dentes naturais. A faceta... tipo, a Fernanda com a higiene e com o clareamento, ela tem uma faceta natural estética na boca. Ela tem um sorriso perfeito, com os centrais um pouquinho maior, os laterais um pouquinho menor do sorriso gengival, mas a pessoa olha para ela e vê saúde. Isso. E uma solução maravilhosa é que, por exemplo, o meu filho David, ele tem muitas manchas no esmalte, né? E a gente tirou. Existem produtos hoje que você consegue minimizar o efeito da mancha e com o clareamento tonalizar o dente numa cor única. Ficou muito legal. Muito bom o resultado. Só que quando ele foi no exterior, num outro dentista, a primeira indicação foi: coloque facetas. Não pode. Não pode, porque mexeu no esmalte do dente, está comprometendo a saúde. Chama iatrogenia. A única coisa que se o dentista fizer, ele tem que ter consciência que não volta mais, é desgastar a estrutura dental. Desgastou a estrutura dental para colocar um outro material, não é tão bom quanto o que fez. Deus é perfeito. Vamos mudar? Ninguém vai fazer igual. E o dente igual. tem uma história tão fantástica, porque o esmalte, que é a parte externa, com a dentina, na formação é uma célula. E a raiz com o nervo é outra célula. E os 2 se unem e formam esse corpo único. Um tem uma origem como se fosse de estruturas longas, de osso, e o outro tem uma estrutura como se fosse de órgãos nobres. Então o dente realmente tem uma formação, chama ectomesênquima, muito diferenciada. A única formação ectomesênquima que tem é dente, cabeça e pescoço e esses ossos da face. Uau. Então mexer no dente é uma coisa assim, o melhor é o no feeling, é nunca ter um preenchimento. A pessoa ter o dente natural. O ideal. Hoje a prevenção de cárie é muito legal. A criança chegar com 12, 13 anos ter cárie, a gente comeu bola lá atrás. Hoje você passa o selante, que é um protetor nos dentes do fundo para a criança não ter cárie. Você ensina, e a criança tem que escovar bastante essa parte de cima, que é onde acontece a cárie. E é muito difícil hoje a doença cárie. A doença periodontal é muito comum. A pessoa que fizer faceta com doença periodontal, ela está dando um aditivo para ter o problema periodontal maior. Lembrando que o problema periodontal é uma infecção que a pessoa drena. Então, às vezes, a pessoa está vivendo com aquilo anos. Entra numa baixa resistência, vai parar no hospital, está com uma pneumonia. Que bactéria é essa? Estava lá. Na boca? Na boca, a pessoa vivendo. Foi então, pro pulmão. Hoje tem manifestações sistêmicas da doença periodontal comprovadas. A medicina tem um olho atento para isso. Aonde, Sérgio? Pode ir pro pulmão? Pulmão, coração, nascimento de bebê com baixo peso, então, diabetes. Se você bater doença periodontal e doenças sistêmicas, no Google vai aparecer uma lista. Não vai aparecer propaganda de dentista. Se você bater assim, faceta, vai aparecer propaganda de dentista. Se você bater doença periodontal e conexão com doença sistêmica... Vai fazer uma lista. Uma lista muito grande. Vamos para mais um sorriso. Antes de nós falarmos sobre os implantes e as placas
noturnas para você que tem bruxismo. Vamos falar sobre tudo isso hoje ainda. Vamos ver esse sorriso famoso que eu tenho certeza que você conhece? Vamos lá. Ronaldinho Gaúcho, então, e aí? Olha lá, o Ronaldinho Gaúcho, hoje eu olho e vejo que ele é um paciente classe 2. Que é um paciente que tem a mandíbula para trás, a maxila um pouco para frente. E realmente, como todo jogador e pessoa que chegou num nível, quis deixar os dentes mais bonitos. Mas isso não vai corrigir a estrutura anatômica óssea estrutural que ele tem. Né? O dente fica mais branquinho, ele fez o contorno melhor. E aí a Fê deu o gancho aqui. Vamos falar sobre o bruxismo? Dá para ver que os dentes dele estão comidos, estão gastos. Isso é um movimento noturno que chama bruxismo, que a gente faz, todo mundo faz. Quando entra no sono profundo e sonha, tem aquela movimentação cerebral, a gente semi-abre o olho e faz os movimentos de protução e lateralidade. E tem o bruxismo que é muito cansativo, que é o bruxismo em vigília. A pessoa que normalmente tem uma dor na articulação, uma dor no músculo, se você bater DTM, disfunção temporomandibular, e DOF, dor orofacial, vai aparecer a pessoa com dor aqui, com dor aqui, com dor aqui. É porque a gente fica tensionando. Hoje, e a solução, gente, é simples, mas eficaz, né, doutor Sérgio? Que é a placa, quando terminar, tem que fazer lá. Terminar. É a placa de bruxismo. Ela é feita para a pessoa, é um molde individual ou um escaneamento individual. Ela tem que ser ajustada até que a pessoa consiga tirar sem esforço e sem machucar, e ela tem que ser confortável. Então a placa, ela vai quebrar a memória muscular cansada, que a pessoa fica apertando de dia, que dá para prestar atenção e diminuir. Vai proteger do bruxismo destrutivo noturno. E de desgastar os dentes. De desgastar o dente, vai proteger a articulação. Ela tem uma guia canina que ajuda a gente a desocluir. Ela é lisa, tem 2 a 3 milímetros de altura. Mas o detalhe, ela é ótima. Só que o dentista tem que olhar para o paciente e falar onde incomoda. Se o dentista não der atenção para deixar ela confortável, o paciente não vai usar. Não vai usar. E ela melhora a qualidade do sono, doutor Sérgio? Ela melhora. Ela só tem uma contraindicação para quem tem apneia. Porque ela relaxa e aí a apneia da pessoa pode aumentar. Aí tem um aparelho, que é uma placa dupla, que põe a mandíbula um pouquinho para frente para abrir para a entrada do oxigênio e oclui no de cima. Então, uma placa que se oclui no de baixo, oclui no de cima, a pessoa fica com a boca levemente aberta, protuída a mandíbula e a entrada do oxigênio aumenta. Então, a placa ela é só não indicada para esse tipo de paciente, que tem ronco e apneia. Do restante, todo mundo pode ter Todo mundo pode. Eu acredito, a maioria dos meus pacientes usam, porque ela é protetiva ao sistema. Claro. Então, o paciente ideal, ele vai uma vez por ano, não tem sangramento, não tem tártaro. A minha limpeza é com cureta manual, mas meu paciente já não tem a doença. É um detalhe. E depois eu faço o polimento, tudo bonitinho, e ele leva a placa para a gente ajustar. Porque a pessoa, com o tempo, ela pode gastar a placa e mudar a mordida e começar a bater na frente. Um sinal que a gente está com um problema de desgaste muito severo do dente por causa do bruxismo é quando a gente começa a quebrar os da frente. Conforme você vai gastando, a dentição vai descendo, a oclusal, a curva superior, que chama curva de Spee, ela vai ficando descendente. E a frente do dente da pessoa fica mais alta e ela começa a bater muito. E a placa vai proteger de tudo vai ajudar isso não chegar nesse ponto. Nesse ponto. Placa é protetivo de todo o sistema. E o que tudo que a gente quer é cuidar antes que o problema esteja estabelecido. Então, aprendemos hoje com o doutor Sérgio como escovar os dentes. Aprendemos que nem sempre o benefício estético está cuidando da saúde sistêmica do teu corpo. O importante é você pensar numa solução eficaz que mantém aquilo que o nosso Criador formou. Parabéns. E o doutor Sérgio Nogueira também faz essa profilaxia, que é essa limpeza constante para você manter a tua boca limpa. Então, sujeirinha branca entre os dentes, gengiva muito vermelha, escovou, sangrou, precisa de atenção. No Instagram, @Dr. Sérgio Nogueira, e o site está aí também para quem tiver interesse. Doutor Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço, Fê, foi um prazer. Prazer todo meu, foi sempre ótimo levando saúde e informação, tá? Então, testa em casa e você vai me contar que não vai mais sangrar a sua gengiva, que é importantíssimo você aplicar.